Você tem fome de quê? Será que é fome física? Que é aquela fome que dá o estômago? Aquela fome que a gente quer um prato de arroz, feijão e salada? Ou será que você tem fome emocional? Eu tenho aquela fome específica, eu quero um doce, eu quero sorvete. E tem muita diferença nesses dois tipos de fome. Eu sou a doutora Etienne Andrade, médica nutróloga, e nós vamos falar sobre a diferença desses tipos de fome. Muita gente, acha que quando usa algum medicamento para emagrecer, que a gente vai conseguir tratar tanto a fome física quanto a fome emocional. E a gente precisa entender que os medicamentos, normalmente, eles tendem a agir na fome física. A fome perceptível, aquela fome que a gente tem quando realmente está passando da hora ou quando a gente já gastou o que tinha e realmente é a hora da gente comer novamente. A fome emocional, ela está muito ligada com o nosso humor, com a nossa ansiedade, com o nosso estresse. Então, normalmente, depois de um dia estressado, a gente tende a ter uma fome específica. Então, gente, uma das formas de a gente identificar que tipo de fome eu tô tendo, será que é realmente uma fome que meu corpo tá precisando de alimento? A gente consegue perceber com isso. Quando a gente tá com fome de verdade, a gente quer comer comida. Eu estou com fome, então se aparece um prato de salada, um prato de arroz, feijão, eu vou querer. Mas se eu tô com fome específica daquilo, ou eu quero um sorvete, eu quero um bolo, então isso não é fome física, normalmente tende a ser uma fome emocional. E a gente precisa entender de onde que vem, essa fome emocional. Eu sempre pergunto nas consultas como que tá a relação com a mãe, relação com o pai, relação com os filhos, caso tenha, a relação com os pais na infância, Muita gente, hoje mesmo, eu atendi uma paciente e ela me contou que a mãe dela puxava o prato dela de comida para ela não comer. Então, imagine como que essa pessoa cresceu com a relação dela com a comida. Se a gente tá com um prato e a gente puxa, o prato dessa pessoa. Então, gente, é preciso ter muito cuidado. Se você é mãe, que tá me assistindo, cuide da educação alimentar do seu filho, tá? A gente precisa cuidar. Outro ponto que é bastante comum, às vezes os pacientes, eles tendem a comer mais porque estão nesses relacionamentos abusivos, Eu atendo muita menina, muitas mulheres, que estão em relacionamento abusivo, que o relacionamento é muito tóxico e a válvula, de escape delas é a comida. Então, eu sempre falo, que a gente precisa, mais do que tudo, é cuidar da nossa saúde mental. A gente precisa ficar atento ao nosso corpo. O nosso corpo dá sinais, tá, gente? Então, se você tá vendo que está comendo em excesso o tempo todo, porque normalmente nós mulheres, a gente realmente tem um período do mês, quando a gente tá perto de menstruar, que a gente tem realmente esse aumento do apetite, o aumento da vontade de comer doce, o aumento da vontade. Isso é fisiológico, nosso corpo funciona assim. Só que quando você percebe que isso tá em excesso, que você tá comendo o tempo todo, que quer doce o tempo todo, que não consegue se controlar, todos os dias eu preciso de um doce depois do almoço, todos os dias eu preciso de Coca-Cola, todos os dias eu preciso de algo específico, de sorvete ou de alguma coisa, A gente precisa se fortalecer no lado emocional para que a comida não seja válvula de escape, para que uma atividade física seja associada, para a gente conseguir ter prazer em outras coisas da vida. Já que algumas outras coisas não estão bem, mas não joga tudo na comida. Então, observe teu corpo, que fome você tá tendo. Não é, eu tô tendo realmente mais fome física. A minha fome não é específica, eu realmente tenho muita fome, mas eu como o que tiver. Então, normalmente, essa fome, é uma fome física, é uma fome do teu corpo. Então, a gente precisa investigar hormônios relacionados a isso. Então, a alteração do cortisol, a alteração da insulina, a própria alteração do ciclo menstrual, a gente precisa investigar e precisa tratar da forma certa. Então, aquelas canetas que a gente chama de canetas emagrecedoras, normalmente elas tratam fome física. Saxenda, Vectose, Ozempic vão atuar na fome física. Na fome emocional, a gente vai precisar atuar de outra forma. Então, a gente precisa investigar.
Outra coisa, não é só o uso do medicamento. Eu sempre falo que a gente precisa de terapia junto, gente. Muito importante ter um psicólogo que você ache que seja adequado para trabalhar dentro da sua equipe, ou que você indique, né, possa indicar para esse paciente que está com essa fome emocional mais exacerbada. A gente precisa cuidar. Então, se você, né, uma pessoa que está ouvindo esse vídeo, que tem compulsão alimentar, que tá vendo que esse vídeo tá te fazendo sentido, que sua fome emocional é muito mais intensa do que sua fome física, você precisa de cuidado, você precisa de uma atenção mais específica. E o médico, quando você chegar para ele, se ele não perguntar, você fala. Às vezes as consultas são muito rápidas e você não consegue nem expressar o que você tá sentindo, se é fome física, se é fome emocional, e às vezes você sai com uma receita de um medicamento que não seria adequado para você. A gente tem muitos remédios de emagrecer no mercado. E vai depender de acordo com o seu exame físico, de acordo com as suas queixas. Tia, eu tenho muita fome física, eu tenho vontade de beliscar o tempo todo. Pacientes que têm vontade de beliscar o tempo todo são pacientes que não têm saciedade. Então, a gente precisa que sua dieta seja bem distribuída com um grau de proteína adequado. A gente precisa ter quantidade de carboidrato, proteínas e gorduras em todas as refeições em níveis adequados para te dar maior saciedade, para que essa fome física ela não aconteça o tempo inteiro. Tem gente que tem fome a cada 2 horas, a cada 3 horas. Fome física, não tô te falando de fome emocional, fome física. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais, tá? Se eu tenho fome física a cada 2, 3 horas, eu preciso ver o que eu estou comendo. Se eu comer só coisas açucaradas, né, carboidrato simples, normalmente eu vou ter fome logo. Então, o que fazer para melhorar essa saciedade? A gente precisa adicionar fontes de proteína e fontes de gordura junto para que a gente tenha maior saciedade, porque o tempo de digestão desses alimentos é maior. Então, você faz menos pico de insulina, com isso você vai ter um tempo de fome menor. Então, a gente precisa investigar. Não, doutora Tiana, eu já tô com a minha dieta adequada, eu realmente tenho fome emocional. Então, além dessas estratégias nutricionais, que a gente faz dos ajustes dos nutrientes, né, dos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, a gente precisa utilizar algumas coisas, seja fitoterápico, seja o próprio ajuste de nutrientes do corpo, como ferro, vitaminas B5, B6, B9, B12, que já melhora essa questão da sua fome, ou adicionar algum medicamento para a sua fome emocional. Junto de poder entender, a gente precisa entender qual o mecanismo que te leva ao aumento da fome emocional e tratar essa causa, né? Se é um relacionamento tóxico, a gente precisa investigar e tratar. Será que é melhor terminar? Será que eu realmente devo investir nesse relacionamento? Se é com seu pai, com sua mãe, perdoá-los, né? A gente precisa honrar pai e mãe. Então, perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, e por isso que precisa de suporte de terapia, tá? Então, não é só o medicamento, mas o que eu quero que você entenda é que você precisa de ajuda, seja para diagnosticar se é fome física, se é fome emocional, mas para te ajudar no teu processo de emagrecimento, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, encaminhem, né, para as amigas que vocês acham que estão com fome emocional exacerbada, que estão comendo porque estão muito tristes, né? E vamos tentar ajudá-los, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.